luta contra a corrupção em defesa da transparência nas contas públicas marcou a atuação do Ministério Público Federal em 2015. Confira agora na retrospectiva 2015 do Jornal da Justiça. Em 2015, uma das principais lutas do Ministério Público Federal foi contra a corrupção. O órgão anunciou um conjunto de sugestões de mudança legislativa para fortalecer o enfrentamento da impunidade. A lista com 10 medidas contra a corrupção busca, entre outras coisas, criminalizar o enriquecimento ilícito, aumentar as penas para corrupção de altos valores e tornar obrigatório um teste de integridade para agentes públicos. Ocorreu-nos que seria conveniente que o Ministério Público pudesse, do seu atuar, retirar dali algumas sugestões para o que entende que possa melhorar a atuação do Ministério Público e com reflexo na atuação do Judiciário. Cerca de 130 pessoas foram denunciadas no esquema de superfaturamento de obras e contratos da Petrobras. Com autorização do Supremo Tribunal Federal, foram abertos inquéritos para investigar 22 deputados e 13 senadores. Os acordos de delação premiada permitiram a recuperação de mais de R$ 1 bilhão em recursos desviados. O Ministério Público Federal conseguiu a prisão preventiva de dirigentes de empreiteiras, tesoureiros de partidos políticos, lobistas e ex-diretores da Petrobras. Muitos deles já foram condenados e cumprem pena. A atuação nesse caso foi um dos principais motivos que levou o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a ser reconduzido para chefiar o órgão por mais 2 anos. No dia 6 de agosto, Rodrigo Janot teve 799 votos na lista tríplice formada por membros do MPF. Foi indicado pela presidente Dilma Rousseff e aprovado pelo Senado Federal. O PGR teve o voto favorável de 59 dos 81 senadores. Outro capítulo importante da atuação do MPF no combate à corrupção aconteceu em outubro, quando o governo da Suíça encaminhou ao Brasil a investigação contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Foi comprovado que mais de 9 milhões de reais estão em bancos suíços em contas atribuídas a ele. O Conselho de Ética da Câmara abriu representação contra o deputado. Em 2015, o MPF também intensificou a luta pela defesa do meio ambiente. No começo do ano, os brasileiros enfrentaram uma grave crise hídrica. O Ministério Público Federal publicou uma carta com alternativas para superar o problema e para garantir o controle social. E no mês de novembro, uma tragédia sem precedentes. 2 barragens da mineradora Samarco se romperam no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, região central de Minas Gerais. A enxurrada de lama deixou 17 pessoas mortas e centenas de famílias desabrigadas. Um dos mais importantes rios da região sudeste, o Rio Doce, que banha os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, está seriamente comprometido. Entre as medidas adotadas pelo MPF estão o pedido enviado à Justiça Federal para que a Samarco e o Poder Público conservem provas necessárias para a reparação dos danos morais coletivos, uma operação chamada Arca de Noé para a retirada dos peixes do Rio Doce e acordos firmados com a mineradora que a obrigam a pagar pelo menos R$ 1 bilhão em medidas emergenciais no estado de Minas e a apresentar um plano de contenção dos impactos já causados a municípios do Espírito Santo, como abastecimento diário de 40 litros de água por habitante. A defesa do princípio constitucional da igualdade também foi destaque no ano de 2015. Em maio, o MPF solicitou à Receita Federal a mudança no cadastro para a confecção do CPF, já que o formulário não permite a inclusão de pais do mesmo sexo. A medida busca adaptar o documento e garantir os direitos de casais homoafetivos que adotam crianças. Ainda nesse campo, o Ministério Público Federal se manifestou contrário ao projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados, conhecido como Estatuto da Família, que define família como núcleo formado a partir da união entre homem e mulher.
Em relação aos povos indígenas, em julho, o Ministério Público Federal divulgou uma nota técnica acusando o Ministério da Justiça de omissão. O órgão não respondeu a um pedido do MPF de enviar a Força Nacional a um conflito fundiário que ameaçava as terras indígenas Curuzuambá e Guaiviri, em Mato Grosso do Sul. No mês seguinte, uma decisão da Justiça Federal obrigou a Força Nacional a reforçar o patrulhamento da Reserva de Dourados, também no Mato Grosso do Sul. A medida garantiu a segurança de mais de 14 mil indígenas que moram na maior e mais povoada reserva do país. E o direito do consumidor, que passa pela saúde e pela educação, também foi destaque em 2015. No mês de abril, o programa Ministério Público pela Educação completou 1 ano. O MPEDUC é um passo a mais na garantia do direito à educação básica de qualidade, com diagnósticos da situação das escolas de todo o país. No mesmo mês, uma decisão da Justiça autorizou o Ministério Público Federal a realizar uma intervenção na área da saúde em Juazeiro do Norte, no Ceará. Isso ocorreu depois de graves violações aos direitos humanos, como a não prestação de serviço aos moradores da cidade e diversas irregularidades nos gastos públicos. A falta de vacinas em todo o país também foi alvo de recomendação neste ano. Em agosto, o MPF cobrou agilidade da Anvisa e do Ministério da Saúde na liberação de produtos importados que ficavam presos em postos aduaneiros por tempo excessivo. Busca pela transparência. No decorrer do ano, procuradores e procuradoras avaliaram os portais e outras formas de comunicação dos 26 estados e do Distrito Federal. No Dia Internacional de Combate à Corrupção, 9 de dezembro, o MPF divulgou o ranking nacional da transparência. Existe uma relação direta entre opacidade e corrupção. É necessário investir em controle social. E o controle social só pode ocorrer se houver transparência das instituições. A ação preventiva evita que a corrupção cresça, evita a oportunidade de corrupção.